Olá, queridos estudantes, engenheiros e engenheiras. Trago aqui a continuação de nossa aula sobre equação de energia para fluido real, introdução ao estudo da perda de carga. Agora com mais um exemplo antes da gente finalizar a teoria envolvida nessa aula. Então, que nós temos na instalação dessa figura, a máquina como sendo uma bomba e o fluido a água. Então, essa bomba tem uma potência de 5 kW e seu rendimento é 80%. A água é descarregada à atmosfera com uma velocidade de 5 metros por segundo pelo tubo, cuja área da seção é 10 centímetros quadrados. Determinar a perda de carga do fluido entre 1 e 2 e a potência dissipada ao longo da tubulação, considerando aí os pesos específicos da água e a aceleração da gravidade. Então temos um reservatório, um trecho de tubulação, uma bomba e essa água descarregando a atmosfera, né? E todos os dados fornecidos pelo problema: potência da bomba, rendimento, velocidade aqui em 2, né? A área da tubulação, peso específico e gravidade, como já citado. Então pede-se a perda de carga e a potência dissipada. Utilizando a equação de energia, nós temos essa figura aqui, né? Temos pressão em 1 mais a pressão da bomba, carga 1 mais a carga da bomba é igual a carga 2 mais a perda de carga, considerando o escoamento daqui para cá, certo? Calculando cada um desses termos, então nós temos aqui a carga em 1 vai ser igual a 5, né? Então aqui em 1 a pressão é 0 e a carga cinética é 0, então aqui a velocidade é 0, pressão 0 também, né? Está na atmosfera, escala efetiva, e o Z é 5, considerando esse plano de referência aqui embaixo, né? Carga em 2, então aqui na saída da água. Nós temos lá a velocidade de 5 metros por segundo, então temos como calcular a carga cinética. A pressão é 0 também, uma vez que aqui é a atmosfera, escala efetiva, e o Z, a cota de posição, né, também é 0, uma vez que o plano de referência é exatamente aqui essa saída. Então temos aqui as cargas em 1 igual a 5 e carga em 2 igual a 1,25. Pela fórmula da potência da bomba, a gente consegue obter a carga da bomba, uma vez que a gente tem o peso específico do fluido, a vazão, né? Na verdade, nós temos a área do tubo e a velocidade, então isso é equivalente à vazão. E aí a gente pode, desenvolvendo algebricamente, chegar aqui na carga da bomba, né? Que é igual a 80 metros. Lembrando aqui de fazer as devidas conversões de unidades necessárias nesse processo, certo? Então aqui chegamos a 80 metros de carga da bomba. Retornando na equação de energia e isolando a perda de carga, né, nós vamos ter aqui a perda de carga de 1 a 2 igual a 83,75 metros, né? Considerando ali a potência, a carga da bomba, né? Determinada a partir da equação da potência da bomba, a carga em 1 e a carga em 2. Enfim, podemos determinar a potência dissipada por aquele conceito visto em nossa aula e vídeo anterior, né? Multiplicando o peso específico pela vazão pela perda de carga calculada. Efetuando o cálculo, convertendo a unidade devidamente às unidades, temos uma potência de 4,19 kW. Né? Então, resolvemos este problema. Vamos tratar aqui agora um pouco sobre o diagrama de velocidades não uniformes na seção. Então, a gente vai começar a falar sobre a retirada de mais uma hipótese simplificadora da equação de Bernoulli, da equação da energia. Então, até o momento, uma das hipóteses impostas foi referente ao escoamento uniforme.
Entretanto, devido ao princípio da aderência visto lá nos estudos iniciais da disciplina, o diagrama de velocidades não é uniforme, né? A gente sabe que aqui perto da parede de um tubo, por exemplo, a velocidade é menor do que aqui no centro, devido ao princípio da aderência. Verificaremos que este fato causa uma alteração no termo da carga cinética da equação de energia, o V ao quadrado sobre 2G, que foi obtido com a hipótese de escoamento uniforme na seção, né? Da equação de energia, né? Então é possível nos utilizarmos do conceito de velocidade média na seção, definido nas aulas de cinemática dos fluidos, lá no capítulo 3 do livro do Brunet. É possível manter aquela ideia de velocidade média para simplificação do cálculo. O que verificaremos é que o termo da energia cinética, escrito com a velocidade média, necessitará de um coeficiente de correção, que é dado de acordo com a variação, né, esse diagrama de velocidades. No livro, nós temos a dedução da inclusão deste coeficiente na equação. É uma dedução um pouco extensa, a qual eu não apresento aqui neste vídeo, mas que se encontra nas páginas 98 e 99 no livro de referência da nossa unidade curricular, o livro de Mecânica dos Fluidos do Franco Brunet. Aplicando esse coeficiente de correção, nós podemos reescrever a equação da energia, considerando a presença de uma máquina e considerando as perdas por atrito, da seguinte forma. Olha que coisa linda, né? Agora nós acrescentamos aqui na equação um coeficiente de correção da carga cinética, chamado de alfa, né? A presença de alfa como fator da correção da energia cinética é introduzida, ainda considerando as velocidades V1 e V2 como médias nas seções. Então a gente está ali trabalhando com uma velocidade média, né, como se fosse unidimensional, mas aplicando uma correção devido a esse diagrama ser um diagrama variável, né, de variação de velocidades. Então o coeficiente alfa é função somente do diagrama de velocidades e seu valor aumenta na medida em que se vai afastando de um diagrama uniforme. Então o que acontece? Quanto mais uniforme é o diagrama, esse alfa aqui tende-se a ser anulado, tende a 1, né? Ou seja, ser desprezível aqui. Se há muita variação de velocidade, esse alfa ele aumenta. Esse é o resumo da ópera aqui. De um modo geral, em tubos de seção circular e sendo o escoamento laminar, o alfa é igual a 2. Esse texto retirado de um trecho do livro do Brunet, né? Lembrando lá que o escoamento laminar, que nós estudamos no capítulo 3 do livro, né, na área de cinemática, é quando o número de Reynolds é menor do que 2000. Lembrando aqui, Reynolds é igual a velocidade vezes o diâmetro, dividido pela viscosidade cinemática do fluido, né? Então tem a ver com a viscosidade, né? Já se o escoamento for turbulento, Reynolds maior do que 2.400, podemos adotar a equação da energia sem considerar o fator de correção da carga cinética, uma vez que a literatura nos traz que nesse caso o alfa é aproximadamente 1, tende a 1, né? Então o que acontece? Quando o escoamento é laminar, ou seja, a viscosidade do fluido aqui é uma viscosidade alta, né? Esse fluido tem uma resistência ao movimento, o alfa vai ser maior, né? Que o princípio da aderência ali vai ser maior. Já se a viscosidade for baixa, esse fluido ele vai se deslocar com uma maior facilidade, portanto a aderência vai ser menor e o alfa vai tender a 1. Basicamente é isso, né? Ou seja, se o escoamento for turbulento, né? Cumpre esclarecer que em boa parte ou na maioria dos casos práticos da engenharia civil que envolvem hidráulica e saneamento, o regime de escoamento será turbulento devido à baixa viscosidade da água
e a sua natural pouca resistência à turbulência de partículas no movimento. Então aí a água ela tende a ter um movimento turbulento, como nós podemos comprovar calculando o número de Reynolds em diversos casos, né? E muitas vezes a gente despreza esse fator de correção da energia cinética. Em alguns casos não. E aí nós vamos vendo isso ao longo de nossos estudos. Então ao longo do nosso estudo aqui, raciocinamos o escoamento com apenas uma entrada e uma saída de um tubo corrente. Então agora a gente vai começar a falar sobre a equação de energia para diversas entradas e saídas. Com a base dada é possível verificar as alterações na equação para um caso de várias entradas e saídas. A gente vai determinar essa equação aqui para facilitar a vida de vocês, que é de grande utilidade em muitos problemas práticos, né? Então, mantidas as hipóteses citadas no início dessa apresentação, do vídeo anterior, no caso, né, desenvolvemos que o somatório de energia de entrada é igual ao somatório de energia da saída, né? Então, se eu tenho aqui várias entradas e várias saídas, o que entra aqui é igual ao que sai aqui. A soma do que entra aqui é igual à soma do que sai aqui em termos de energia. Basicamente é isso. Isso pode facilitar a resolução de alguns problemas, né? De forma análoga, temos que a soma de energia por tempo, potência de entrada, é igual à soma de energia por tempo, potência de saída, né? Então podemos fazer a mesma interpretação com relação à potência, né? Aonde o H, né, para cada seção é igual aqui à soma dos termos da carga cinética, carga de pressão e carga de posição, certo? Então podemos utilizar essa equação quando nós tivermos diversas entradas e diversas saídas em um problema prático, né? A gente vai se deparar muito com isso em hidráulica, né? No caso de uma presença de uma máquina e de perdas por atrito, então aí a gente vai ter essa situação. A soma das potências de entrada mais a potência da máquina é igual à soma das potências de saída mais a potência dissipada. É basicamente aquela equação que a gente viu, considerando a máquina e considerando a perda de carga, traduzida em potências aqui, né? E em somas de entrada e de saída, né? Ficou maior no sentido de cálculo braçal, apenas isso, né? Onde N será positivo ou negativo nessa equação, dependendo da máquina ser bomba ou turbina. E N, lembrando que N é igual a peso específico vezes a vazão, vezes a carga da máquina, como vimos anteriormente. Para a gente fechar teoricamente esse estudo, com o que estudamos até o momento, né, vamos falar aqui sobre a interpretação da perda de carga e a equação geral da energia para regime permanente. Com o que estudamos até o momento, quanto à equação da energia para regime permanente, temos base suficiente para resolver inúmeros problemas de fluidos e fundamentar teoricamente os estudos da hidráulica e saneamento da engenharia civil. No entanto, a gente pode retirar ainda mais hipóteses e fazer com que a equação fique completa, aí para ser utilizada para fluidos compressíveis e considerando as suas particularidades. Recomendo para isso, né, para que ela fique completa, que vocês façam a leitura dos tópicos 4.9 e 4.10 do livro do Franco Brunet para a compreensão teórica da equação da energia, considerando as trocas de calor induzidas para fluidos compressíveis, pois nós podemos precisar dessa equação aí no futuro. No momento, nós não vamos usar ela aqui nos problemas da nossa disciplina. Vamos focar ali até a introdução de uma máquina e da perda de carga, que são conceitos suficientes aí para hidráulica e saneamento na engenharia civil. Mas é importante a gente entender, né, essa equação para os fluidos compressíveis, que podemos precisar disso aí futuramente. Então,
Para o momento, continuaremos nosso estudo com equação de energia para fluidos reais, vista nessa apresentação, e agora direcionando o foco para a compreensão da perda de carga, sua relação com a viscosidade, o número de reinos, rugosidade dos tubos, o atrito, e os mais diversos estudos empíricos realizados para a sua determinação teórica, para a determinação teórica da perda de carga. Tais estudos se darão a partir do capítulo 7 do livro do Franco Brunet. Nos veremos por lá, com alguns aspectos conceituais de dedução das fórmulas, os quais buscaremos nos capítulos 5 e 6 para complementar o nosso estudo. Então a gente vai dar um salto para o capítulo 7, não se assustem. No entanto, buscaremos alguns aspectos conceituais ali para embasar o nosso estudo, ok? Um grande abraço para vocês, agradeço a atenção e até a próxima.